Bom dia a todos. Eu sou Valdomiro Romão da Silva, diretor de desenvolvimento de competências da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a nossa ABM. Sejam bem-vindos a mais um webinar do nosso programa Difusão Digital, dentro do tema Tecnologia e Inovação. O webinar de hoje tem como título Parceria Estratégica entre Indústrias e ICTs para a resolução de desafios tecnológicos nas áreas de mineração, metalurgia e materiais. O objetivo principal deste evento é conectar as indústrias às universidades e parceiros, apresentando oportunidades de inovação aberta, infraestrutura e metodologia para a resolução de problemas e desafios tecnológicos. As palestras serão realizadas por profissionais do Escalab, que é um centro de escalonamento de tecnologias e modelagem de negócios, idealizado a partir de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o INCT Midas e o CIT Senai. Para falar um pouco mais como vai se desenvolver este webinar, eu convido o moderador Rochel Lago, professor titular do Departamento de Química da UFMG, coordenador geral do Escalab e gestor do INCT Midas. O professor Rochel é graduado e mestre pela Universidade de Campinas, fez especialização na Gifu University do Japão, possui doutorado em Química Orgânica na Universidade de Oxford, Inglaterra, pós-doutorado no Instituto de Catálise e Petroquímica, na Espanha, pós-doutorado em Empreendedorismo Tecnológico na Hautes Études Commerciales do Canadá, e possui perto de 32 patentes e diversos prêmios em competições de inovação. Com vocês, o professor Rochel. Valdomiro, bom dia a todos. Bom dia, Valdomiro. Primeiro, agradecer à ABM por essa oportunidade da gente trazer um pouco do nosso trabalho aqui e fomentar, né, a possibilidade dessas interações aí, né, da indústria com a universidade. Mais uma vez, agradeço aí o esforço da ABM por permitir esse webinário, né, e pelo convite. Muito direto ao assunto, a gente hoje vai ter 4 momentos, né? O primeiro momento é com a Maria Duarte, ela é gestora do Scalab, ela vai apresentar um pouco da infraestrutura e da metodologia que a gente trabalha, né? A gente tem desenvolvido nos últimos 15 anos uma interface muito forte com a indústria e se preparando, né, para levar pesquisa e tecnologia desenvolvidas na academia para o setor produtivo. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco disso com vocês. Às 10h15, o Davidson Pedersoli, que é o gestor de projetos do Scalab, ele vai trazer para a gente 5 cases de interação para ilustrar o modus operandi de como a gente se conecta aí com as indústrias. O Luiz Cláudio Costa, que é um representante do CIT Senai, são os Institutos de Inovação Senai, ele vai contar um pouco para a gente da infraestrutura e da forma de trabalho, né, desses institutos de pesquisa, que é uma iniciativa incrível aí. E às 10h50 eu vou falar um pouquinho de 2 cases onde a gente interage, né, com a zona que foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana da Samarco, e a partir de tecnologias a gente tem gerado desenvolvimento local com projetos de impacto socioambiental, né? E a partir daí a gente abre a palavra e a gente vai começar uma discussão, tirar dúvidas, pensar em possibilidades de interação. Valdomiro, muito obrigado, e eu acho que a gente pode dar início ao webinário aí. Beleza, boa tarde, pessoal. Vou colocar a minha apresentação aqui na tela. Quando vocês estiverem vendo, se puderem me dar o ok, eu agradeço aí, mas acho que está reproduzindo tranquilo. Tá ok, Maria. Né, Rochel? Bom, queria contar para vocês hoje aqui do Scalab, que fico muito feliz, né, da gente estar junto com a ABM aqui compartilhando o que a gente tem feito para interagir mais com o setor privado, né, como que a universidade pode se aproximar das empresas, desse setor, como que as universidades que têm conhecimento científico e muito ativo ali de tecnologia podem ofertar isso para o mercado de forma eficiente, né? Afinal, acho que o grande objetivo aí é que a gente consiga resolver problemas reais, problemas que vão causar impacto social e ambiental positivos. Bom, o Scalab ele é formado por 2 redes de pesquisa, que o Rochel vai comentar um pouquinho mais com vocês aí mais para frente. Uma rede que é a rede Candonga, que é muito focada em mineração,
e o INCT Midas, que é uma rede de pesquisadores espalhados pelo Brasil todo. Então, a gente tem aí diversos pesquisadores das mais diversas áreas que trabalham com a gente junto com os nossos projetos de inovação, né? Então, eles vêm trabalhar junto com a Scalab, fazer parte do nosso time, para que a gente consiga ofertar aí tecnologia para as empresas. O primeiro passo para a gente conseguir fazer essa aproximação que a gente identificou, né, nos últimos anos aí, que a gente tem batido muito cabeça na hora de interagir com indústrias, é que a gente precisava de um espaço físico, né? A gente precisava de um lugar onde a gente conseguisse validar tecnologias no estágio marco de bancada. As universidades têm tecnologias de ponta, tem muito equipamento, muita expertise ali laboratorial, gramas e miligramas. E a hora que a gente vai passar para um estágio maior, né, de validação, para os quilogramas, toneladas, e dar essa resposta mais concreta que as empresas esperam ao investir ou não numa inovação, num produto novo, num processo diferente, a gente precisa ter um lugar onde a gente consiga construir reatores e consiga testar tudo isso. E aí vem a nossa parceria muito importante com o Senai, que o Luiz Cláudio está aqui para falar com vocês também um pouquinho mais para frente, mas o Senai cedeu para a gente um galpão onde a gente tem hoje coworking, laboratório, enfim, salas de reunião, e o que a gente chama de galpão de escalonamento. Então, a gente tem um espaço onde a gente consegue construir e validar plantas piloto, com muita ideia aí de compartilhar entre projetos infraestrutura elétrica, hidráulica, segurança, equipamentos, insumos, para que a gente diminua tempo, custo e risco no que a gente está desenvolvendo. O Scalab, além de ofertar essa infraestrutura, né, para quilogramas e toneladas, a gente tem hoje um entendimento muito claro das demandas, né? A gente sabe que o mundo acadêmico ele é muito técnico e ele traz um olhar diferente, né, um ritmo de trabalho diferente. E o Scalab ele surge com uma gestão ágil, uma gestão muito rápida, para que a gente consiga traduzir essas duas linguagens, né, do mundo acadêmico para trabalhar aí no ritmo e com as necessidades e com as demandas das empresas. A gente usa hoje uma metodologia para fazer isso, uma metodologia de escalonamento, e a gente aprendeu ali a sair da bancada e ir para o estágio piloto, abordando tanto os aspectos técnicos de eficiência, de processo, de produto, quanto os aspectos econômicos que são fundamentais ali em tudo que a gente quer desenvolver. E aí, por fim, o Scalab tem um foco muito grande em realizar parcerias estratégicas, tanto essa aqui com a BM, né, que a gente está fazendo esse primeiro evento, quanto com outros atores aí do ecossistema, de empresas, de inovação e do ecossistema acadêmico, que nos ajudam aí muito a fazer o networking e executar projetos. Nesse contexto todo, então, pessoal, surgiu o Scalab, que é um centro de escalonamento de tecnologias e modelagem de negócio que leva tecnologias hard science do laboratório para o mercado. Estou falando aí hard science, né? Tecnologia química, física, da área de engenharia, muito ligadas a alguns pilares que a gente tem aqui hoje no Scalab. A gente tem o pilar aí de ciência, tecnologia, mercado e engenharia, né, que são os nossos pilares bases aí, trabalhar com a área da mineração, enfim, com tecnologia muito da área química e de engenharia. E a gente tem aí o pilar da sustentabilidade, ESG, economia circular. Então, tudo que a gente faz aqui dentro tem muito esse olhar, né, muito esse foco de causar impacto aí positivo. O Scalab tem hoje 20 meses de mercado, a gente tem hoje 1,6 milhão captado em projetos com empresas, a gente tem startups criadas aqui dentro com mais de 6 milhões em negociações e vendas, a gente tem uma rede aí de bancos acadêmicos que a gente consegue acessar os pesquisadores especialistas muito fácil, muito rápido, e a gente tem uma expertise aqui também em submeter projetos para editais de fomento. O Bituca também vai comentar aí, o Luiz Cláudio um pouquinho mais para frente dos editais do Senai, e a gente tem alguns outros editais aqui internos que a gente pode sempre buscar recursos de forma conjunta aí para executar os nossos projetos. Queria contar aqui um pouquinho para vocês do serviço que a gente tem hoje no Scalab, como que a gente faz isso na prática, né? Como é um pouco da nossa metodologia de trabalho. E a gente faz aqui dentro do Scalab hoje o seguinte, a gente parte de um problema muito bem definido ali junto com a empresa e a gente vai fazer um mapeamento tecnológico, né? A gente vai achar no banco de literatura, artigos e patentes, na nossa rede de pesquisadores, quais são as melhores soluções para resolver aquele problema. Então, nesse mapeamento tecnológico, a gente chega no final com uma matriz comparativa, onde a gente consegue ver, encontrar quais são as melhores soluções para resolver aqueles problemas, né? Quais são as soluções que apresentam os melhores resultados no primeiro estudo de viabilidade técnica e econômica que a gente faz. Então, a gente consegue tomar uma decisão estratégica, diminuir os riscos ali, fazendo um projeto muito rápido, de baixo custo, para seguir para a etapa seguinte de P&D direcionado, né, que é uma etapa onde a gente vai para o laboratório testar reagentes comerciais
ter a rota otimizada, né, analisar todas as variáveis críticas ali envolvidas, e aí sim passar para a etapa de pré-piloto, que é uma etapa onde a gente vai dimensionar o reator, o espaço físico, a planta piloto, todos os materiais que precisam. Então a gente vai de passo a passo, né, para tentar diminuir os riscos e diminuir aí o gap entre a universidade e o mercado. E aí, durante todos os projetos, todas as etapas, a gente vai acionando ali os parceiros estratégicos necessários. Então, nesse pré-piloto, a gente tem um estudo muito completo ali do que vai ser feito no escalonamento, que é a última fase da metodologia que a gente tem. Construir uma planta piloto, testar ali, ter grandes quantidades do produto final, para a gente fazer testes aí no mercado, né? Testes reais. Grande objetivo de ter uma metodologia em gates de decisão é para a gente ir diminuindo o risco ao longo do desenvolvimento. E a gente tem uma flexibilidade, né? A gente consegue aí trabalhar com projetos, analisar a demanda e ver onde ela se encaixa melhor, muito ligado aí ao TRL, ao nível de maturidade que a gente quer trabalhar e que a gente quer desenvolver aí novos produtos e novos processos. Vou passar aqui rapidamente, não vou contar os cases, que eu acho que o Davidson vai trazer muito isso, mas quero contar aqui algumas formas de interação que se tem com o Scalab, né? Bem rapidinho, para vocês conhecerem. A gente tem alguns projetos que a gente fala que são conexão direta com a empresa, né? Então, o Scalab, ele acaba virando um braço de inovação e de P&D para essas empresas que trabalham com a gente. A gente faz projetos muito rápido com eles, onde nossa equipe vai para o laboratório, vai desenvolver um novo produto, um novo processo, e vai colocar a mão na massa ali e dedicar tempo para desenvolver aquele novo produto. A gente tem alguns programas aqui dentro também, que são muito de empreendedorismo e inovação, com o objetivo aí de aproximar a marca das empresas, de aproximar com o pesquisador, com o aluno, com aquelas pessoas que estão dentro ali das melhores universidades do Brasil. Então, a gente lança editais, né, com desafios aí das empresas para as universidades do Brasil todo, buscando alunos, pesquisadores, professores que queiram ali desenvolver tecnologias e resolver os desafios que a gente coloca no edital. Então, a gente trabalha muito, né, com mentorias, capacitações, a gente tem muito conteúdo hoje que trabalha com a metodologia de escalonamento, onde a gente mostra ali todos os passos. Nosso canal do YouTube tem bastante coisa também, quem ficar mais interessado pode ver lá, a gente gosta de disponibilizar para todo mundo ter acesso. E, enfim, são formatos aí de projetos que a gente tem trazido muito para interagir indústria e setor privado. A gente tem alguns programas, vou passar rapidamente aqui por eles, sem dar muito detalhe, mas são programas aí junto com a Nexa, junto com a Samarco, junto com a RH Magnesita e com a FAPEMIG, onde a gente cria startups em parceria com essas empresas, né? A gente cria aí uma cadeia de fornecedores que vão passar ali a resolver os problemas que essas empresas têm. Então, a gente tem níveis de maturidade diferentes nesses programas, a gente consegue personalizar aí, depender da demanda, mas são projetos e programas bem legais e que trouxeram aí bastante destaque aqui para o Scalab. Davidson vai entrar com um pouquinho mais de detalhes e contar um pouco mais dos resultados para vocês. Temos algumas startups aqui dentro também, a gente tem algumas empresas aí que a gente fala que são pronta entrega, né, que já estão no mercado, estão interagindo com várias outras e que a gente consegue também fazer essa ponte, né? Então a gente se interessa muito por esses novos negócios e a gente acredita muito que pesquisador acadêmico e os seus alunos são capazes de criar startups que vão de fato para o mercado e resolver os problemas aí. Biquen é uma startup que transforma óleo de fritura em biodiesel, temos startup ESAOC, muitas tecnologias para captura de gases, né, poluentes, então a gente se liga muito aí nesses direcionamentos de sustentabilidade que o mundo tem apresentado para a gente. Queria agradecer, pessoal, pelo tempo aí, por todo mundo que está ouvindo a gente, que no Scalab a gente tem a nossa metodologia para download no nosso site aí, gratuito. Estou 100% à disposição, quem quiser também interagir um pouquinho com a gente, os nossos contatos estão aí. E eu vou deixar a palavra aí com o Davidson para ele contar um pouco mais em detalhe alguns dos cases que podem interessar aí para vocês, e o Rochelle vem em seguida também. Muito obrigada, viu, gente? Bom dia, pessoal. Vou estar projetando aqui minha tela. Então tá, pessoal, eu sou Davidson, sou gestor de projetos do Scalab, vou estar apresentando alguns cases que a gente vem trabalhando diretamente com a indústria. Bom, o primeiro case é o Desafio Mineral, foi um programa de inovação aberta que a gente fez junto com a Samarco e com a Neo Ventures, uma aceleradora corporativa. Então, nós criamos esse desafio
porque essa marca ela tinha alguns compromissos, né? Ela queria modelar negócios, escalonar soluções, fazer o reaproveitamento de rejeitos de uma forma mais sustentável. Depois dos problemas que a gente teve recentemente, essa marca focou muito em questões de impacto socioambiental, fomentar a economia local, fomentar a economia circular e também apoiar o empreendedorismo universitário. Nós criamos esse desafio, ele teve algumas fases, uma fase de inscrição, aceleração, pré-escalonamento e até mesmo o escalonamento, onde a gente pegou 17 tecnologias e começamos a estudar essas tecnologias. Tivemos mais de 400 inscritos de toda a região de Minas Gerais, de diversos cursos diferentes, desde alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até mesmo pesquisadores. Então, a gente fez uma imersão no mercado, uma imersão em questões econômicas, tecnológicas, de impactos ambientais e sociais, e também todo o planejamento de negócios, né? Ao final dessa segunda fase, nós chegamos com 6 tecnologias, e dessas 6 nós selecionamos 4 tecnologias para a gente fazer o escalonamento. Essas 4 tecnologias já estão aí no mercado, tiveram mais de 4 milhões em negociações em vendas, e durante todo o programa nós tratamos mais de 15 mil toneladas de rejeito da mineração de ferro. Essas tecnologias utilizaram o rejeito, né, para fazer pavimentação, materiais geopoliméricos, areia para fundição e briquetes de ferro silício. Bom, vou contar um pouquinho então da Ecomud, né? A Ecomud, ela faz a pavimentação do futuro de um modo sustentável. Essa pavimentação que eles desenvolveram tem uma elevada resistência, um baixo custo e também é uma pavimentação sustentável, né? Que eles chamam de futuro. Acaba sendo uma pavimentação 7 vezes mais barata do que asfalto. A construção acaba sendo 10 vezes mais rápida do que uma pavimentação convencional. E também resolve os problemas de contenção de poeira, atoleiros e redução no custo dos transportes. Aqui uma prova de conceito que nós realizamos junto lá em Mariana. Eles fecharam um contrato onde fizeram a pavimentação para 3 distritos. Aí mostra um pouquinho, né, dos problemas que eles tinham de geração de poeira com os caminhões que passavam e até mesmo com a questão de atoleiros. E aí apresentar ao final toda a pavimentação que eles desenvolveram com uma alta tecnologia. A Ecomud já está aí no mercado, né, sendo referência nos últimos anos de grandes startups em Minas Gerais. Também tivemos a Agico, né, que trabalha com materiais geopoliméricos. Eles fizeram todo o desenvolvimento tecnológico, trabalhando cores, formas e acabamentos. Trabalharam também com diversos tipos de formulações e rejeitos e resíduos diferentes que a gente tem no mercado. Eles já têm todo um plano piloto para produção em grande escala. Hoje eles estão localizados lá no Laboratório de Geotecnia e Geomateriais da UFMG, localizado em Pedro Leopoldo. Aqui mais algumas fotos dos materiais que eles vêm desenvolvendo hoje no mercado. Eles também realizaram uma prova de conceito em uma casa modelo que foi feita a partir de rejeitos, completamente a partir de rejeitos, e eles fizeram a instalação de um piso porcelanato em frente a essa casa. Também fizeram uma prova de conceito em Pedra Congonhas, onde eles trabalharam com piso intertravado, colocando em uma balança de caminhões, onde puderam também avaliar a questão de resistência desses materiais. Também trabalhamos junto com a Element Silicon, onde a gente fez a produção de briquetes de ferro silício. Trabalhamos aí com diferentes ligantes para o desenvolvimento desse material, desde o tipo de matriz, tipo filme e também aglutinante químico. Fizemos toda a parte de briquetagem e uma prova de conceito, onde a gente conseguiu definir parâmetros operacionais, logísticos e até mesmo avaliar o custo dessa briquetagem. Fizemos todo esse processo de produção junto com a Solve, localizado em Timóteo, e produzimos mais de 1 tonelada de briquetes, onde a gente conseguiu aí contato também com alguns outros clientes, como Minas Liga, aliás, Nova Era Silicon. Temos hoje toda a cadeia produtiva desse material, fizemos um projeto básico executivo de planta piloto para eles e trabalhamos com a avaliação desses resultados, onde ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento, pois não atingiu questões de resistência em altas temperaturas. Todo esse desenvolvimento foi feito em parceria com a Fundação Gorsex, com o Senai, com a Solve e com o IPT. Trabalhamos também com a Reuse, onde a gente reutilizou o rejeito da areia arenosa, né? Então, a gente fez todo o processamento e beneficiamento desse rejeito e fizemos o fornecimento para a casa de fundição. A gente sabe que hoje o maior gargalo de custo para esse tipo de material é no frete, pois é um material que acaba vindo de São Paulo. Então, como a gente estava localizado estrategicamente na região aqui de Minas Gerais, nós colocamos essa tecnologia também no mercado.
Trabalhamos também junto com a ArcelorMittal no desafio de finos de carvão, onde eles entregaram 3 tecnologias para a gente. Uma produção de um biocarvão, o outro eles fizeram uma película protetora para esse tipo de material e também a briquetagem de finos utilizando nanomateriais. Nós fizemos toda a avaliação técnica e econômica dessas tecnologias, a fim de avaliar quais tecnologias realmente valiam a pena o investimento. E, ao final, a gente entrega uma matriz comparativa, onde a gente consegue ver quais são as tecnologias mais promissoras para o investimento em um escalonamento, né? Trabalhamos também junto com o Senai, captando recursos aí no mercado. Também trabalhamos junto com a AMG, onde a AMG tinha um rejeito, e a gente fez o que a gente chama de mapeamento tecnológico, né? Muito do que a Maria mostrou, a fim de minimizar o risco e também o investimento, a gente foi para o mapeamento. Como que funciona esse mapeamento, né? Ele é dividido em 4 etapas. Em uma primeira etapa, a gente faz uma busca extensiva, tanto do estado da arte, estado da técnica, artigos, patentes, a gente tem um acesso muito grande a esses bancos, que são bancos mundiais, e também fizemos uma avaliação de mercado. A partir daí, a gente consegue levantar as 10 mais promissoras aplicações para esse tipo de rejeito. E aí a gente faz uma análise bem qualitativa e monta essa matriz comparativa, a fim de avaliar quais são as tecnologias mais promissoras para investimento. E aí a gente faz depois um estudo prévio de viabilidade técnica econômica, onde a gente avalia a questão de quais vão ser os equipamentos necessários, complexidades tecnológicas, barreiras de entrada, regulamentação legal, ambiental, sanitária, burocrática e até mesmo questão de eficiência de processo. Questão de investimento, logística, valor de produto do produto final, os concorrentes, stakeholders, dentre outras avaliações que a gente acaba fazendo e entrega tudo isso para o nosso cliente a fim de avaliar qual que é a real tecnologia que vale mais a pena o investimento, né? Aí a gente entra numa fase de P&D e depois, posteriormente, na fase de escalonamento, né? Nós temos toda uma metodologia própria e alguns colaboradores que são certificados pelo GIME. Trabalhamos também com a RH Magnesita na redução e captura de CO2, fizemos todo um estudo do processo deles para a gente otimizar esse processo e ter uma menor emissão de CO2. Trabalhamos também com tecnologias de carvão ativado a partir de rejeitos e também tecnologias de nanomateriais, né? A gente sabe que isso aí vem sendo um gargalo hoje em dia no mercado, e a gente tem diversas vantagens de para captura de CO2, né? Tem as questões de crédito de carbono, compensação e até mesmo redução. A gente já tem algumas tecnologias que a gente vem trabalhando, como absorção por aminas, absorção por eólitas, absorção de materiais de carbono modificado, absorção por óxidos básicos, e também a absorção de silicatos e de metais alcalinos. Algumas tecnologias que a gente já vem testando hoje no mercado. Também trabalhamos com a Belocal na otimização de um processo para o setor siderúrgico. Eles faziam um fornecimento, queriam fazer um fornecimento de um novo produto para o cliente final deles. Nós estudamos todo o processo desse cliente final deles, avaliamos quais eram os gargalos para a gente estar reproduzindo em uma escala de laboratório, montamos todo um sistema que reproduzia o processo deles e começamos a avaliar o processo com o produto que eles utilizavam e com o novo produto que a Belocal tinha desenvolvido. Avaliamos diversos parâmetros, fizemos testes, caracterizações e comprovamos no final do desenvolvimento tecnológico que essa era uma tecnologia muito mais promissora para o cliente final. Fizemos aí alguns testes também, reproduzindo tudo que é feito em grande escala e mostramos que realmente era uma tecnologia mais promissora para ser inserida no mercado. E trabalhamos junto com a Nexa também em um programa de inovação aberta, onde eles colocaram alguns problemas no mercado e a gente fez um mapeamento e a prospecção de 20 a 30 tecnologias que estão em um nível de maturidade menor, mas que acabam sendo mais promissoras a longo prazo. E agora a gente está entrando em uma fase de um P&D direcionado, onde a Nexa fez um investimento para a gente poder testar em escala de laboratório a eficiência tecnológica dessas tecnologias. Juntamente com isso, a gente vem fazendo um estudo prévio de viabilidade técnico-econômica para a gente avaliar realmente qual vai ser a tecnologia mais promissora para a gente fazer um investimento e o desenvolvimento em uma escala maior, desde a construção de um projeto básico e executivo, de uma planta piloto, até mesmo avaliando as questões de mercado. Como a Maria já mostrou, hoje a gente tem nossa infraestrutura completa para fazer o desenvolvimento dessas tecnologias.
Também estamos trabalhando junto com a Belgo. A Belgo tem um problema lá que eles acabam tendo a geração de um resíduo e eles nos procuraram para a gente poder estudar esse processo e ter uma menor redução de resíduos lá no processo produtivo deles. Então, a gente faz um estudo de todo o processo que eles têm, identifica processos produtivos similares que a gente tem hoje no mercado e avalia como que os concorrentes estão desenvolvendo isso. A gente avalia, faz uma caracterização de todos os materiais que são gerados durante o processo e a gente começa a prospectar tecnologias que já estão no mercado e também no banco de literatura que a gente tem, em artigos, patentes, e avalia depois, no final das contas, qual que é a melhor solução para a gente entregar para o nosso cliente. E aí a gente entra num P&D mais direcionado, um P&D rápido, onde a gente faz algumas provas de conceito e comprova a eficiência dessa tecnologia. Lembrando, hoje, todo o desenvolvimento tecnológico que a gente faz, a gente está muito ligado com as ODS da ONU e a gente sabe que isso traz diversos benefícios para a empresa, né? Desde identificação de oportunidades futuras, aumento de valor de sustentabilidade corporativa e até mesmo estabilidade no mercado mundial. Também temos, por último, uma nova tecnologia também na área agrícola. A Fertiliza, eles queriam desenvolver um novo organomineral e a gente foi buscar isso a partir de uso de resíduos e rejeitos que estão no mercado. Então, a gente trabalhou com 5 etapas. Primeiro, a gente fez um benchmark para entender como que a gente queria desenvolver esse material. Depois, a gente entra numa fase de definição de quais vão ser realmente os materiais que a gente vai utilizar nesse novo produto. E, por último, a gente no meio, a gente faz um mapeamento de quais são as indústrias que a gente pode estar utilizando esses resíduos. E depois a gente faz todo o planejamento da prova de conceito para desenvolvimento desse produto, atrelado também a um estudo prévio de viabilidade técnica e econômica. Aqui contando um pouquinho de como que a gente faz esse benchmark, faz todo esse estudo de mercado, as definições desse novo produto, de como que ele vai ser, a definição de quais vão ser os resíduos e rejeitos industriais que a gente vai estar buscando no mercado, o planejamento da prova de conceito que a gente vai estar executando junto com eles e todo o estudo prévio de viabilidade técnica e econômica. Bom, a gente também trabalha, só para fechar aqui, pessoal, também com startups, né? Hoje o Scaleb, ele é considerado uma incubadora de empresas, então a gente tem algumas startups no nosso portfólio. Uma delas é a AKD do Brasil. A AKD usa resíduos siderúrgicos e rejeitos da mineração para desenvolvimento de um material vitrocerâmico. Eles têm todo o processo já e esse produto ele acaba indo para diversos mercados, né? Desde granito sintético, pastilha de vidro, piso drenantes, corpos moedores e tubos vitrocerâmicos. A gente já tem todo o processo produtivo, desde o inicial até a entrega final hoje no mercado. Aqui um pouquinho de alguns clientes que a gente já vem trabalhando junto no mercado. A nossa equipe hoje ela é dividida em diversos setores, desde a parte de P&D, escalonamento, estudo de mercado e negócios. Muito obrigado. Obrigado, Davidson. Eu cometi uma indelicadeza, né? Eu tinha que ter apresentado a Maria e o Davidson e o Luiz, né? Então, antes de você começar, Luiz, me deixa apresentá-los aí. Peço desculpas aí ao Valdomiro, viu? Que esqueci dessa parte aí da cerimônia, né? A Maria que falou para vocês num primeiro momento, ela é graduada em Química Tecnológica e ela participou de várias competições, né, de produtos tecnológicos e ganhou a maior parte dessas competições que ela participou. Muito desse aprendizado da Maria, ele é utilizado hoje nesses programas que a gente faz para aproximar as indústrias das universidades, né? A Maria, ela também já criou 2 startups, né? Uma para a área de educação empreendedora e a outra é o Iara, né? Que quer levar soluções de tratamento de água para populações em situações críticas. E atualmente a Maria faz uma pós-graduação, uma especialização na Fundação Dom Cabral em gestão estratégica de negócios. O Davidson, ele tem graduação em Química Tecnológica, ele tem um mestrado em Química Analítica, tudo pela UFMG. Ele foi na sua graduação da empresa Júnior da universidade e participou como gerente de produtos de uma empresa na área de biotecnologia, a CellBio. E atualmente foi da Hermes Pardini, foi pesquisador nos laboratórios Hermes Pardini e atualmente é gestor de projetos do Scaleb. Ele também faz uma especialização na Fundação Dom Cabral em gestão de projetos. São Davidson, Maria, me desculpe aí o esquecimento.
E eu queria apresentar para vocês agora o Luiz Cláudio de Melo Costa. O Luiz, ele tem graduação na Universidade de Viçosa, depois fez mestrado e doutorado na UFMG, com estágio na Espanha, no tema de carvões, né, carvões ativados. Ele trabalhou, inclusive, na Mannesmann e Vallourec, né, Luiz, nessa parte de carvão, de produção. E atualmente é pesquisador líder em Química no Centro de Inovação Tecnológica do Senai. Então, o Luiz, ele traz, né, ele tem um perfil bastante híbrido e ele traz uma visão acadêmica, né, pela vivência toda que ele teve em várias universidades aqui fora do Brasil, e atualmente essa visão de mercado e de centro de tecnologia do Senai. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o CIT Senai. Obrigado, Luiz, obrigado, Maria, obrigado, Davidson. Obrigado, Rochelle, pela apresentação. Bom dia para todo mundo. Bom, gente, eu gostaria de falar um pouco, então, sobre o CIT Senai. Tudo que a Maria e o Davidson apresentaram aqui, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Scalab já de alguns anos, e a parceria com o professor Rochelle também no desenvolvimento de tecnologias e projetos há alguns anos. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje participando com vocês para poder falar sobre o tema. Apresentando o CIT Senai, então, nós somos o Centro de Inovação e Tecnologia. O nosso grande foco, o Senai, nós fazemos parte do sistema indústria, então o nosso grande foco é o atendimento à indústria brasileira, especificamente a indústria mineira. Então o nosso foco ele sempre vai estar voltado para a inovação, para a pesquisa, para o desenvolvimento, para serviços tecnológicos, suporte metrológico e geração de inteligência. E essas questões... se o mouse resolver ir junto, beleza. E essas coisas sempre dentro de um contexto, de uma missão muito importante para a gente, que é promover a indústria mineira, sempre em sintonia com interesses da sociedade, estimulando valores de livre iniciativa e empreendedorismo. Essa missão é algo muito próximo, muito importante para a gente. E além disso, a gente tem uma visão dentro desse contexto de indústria e do nosso papel nesse sistema, que é ser um centro de excelência de classe mundial em tecnologia e inovação, sempre contribuindo para a sustentabilidade e competitividade da indústria mineira, logicamente indústria brasileira também, até 2025. Essa é uma foto da nossa fachada, da fachada do CIT. O CIT hoje nós temos 68 laboratórios, das mais diversas áreas, eu vou comentar um pouco mais à frente sobre essas áreas. Nós temos 30 mil metros quadrados de área construída entre laboratórios, galpões e escritórios. E o nosso campus hoje, que está localizado aqui em Belo Horizonte, tem uma área de aproximadamente 121 mil metros quadrados. Essa aqui à esquerda é uma foto aérea aqui do complexo principal de prédios aqui do sítio. Hoje o CIT, esse número está um pouquinho desatualizado, nós já estamos chegando perto dos 300 colaboradores já aqui dentro do CIT, todos voltados para a prestação de serviços, para o desenvolvimento para as indústrias. Nós temos um corpo técnico com 17 doutores, 28 mestres, 90 graduados em engenheiros, 112 técnicos, além de todo o pessoal de suporte administrativo e estagiários, né? O CIT, ele tem, bom, como vocês podem perceber, nós temos uma grande variedade de áreas que a gente trabalha. Eu não vou entrar em detalhe em todas, porque questões de tempo aqui, mas essas são as principais áreas que a gente tem aqui dentro: engenharia de superfície, automotiva, processamento mineral, meio ambiente, ergonomia, metrologia, química, metalurgia, ligas especiais, que pode ser o tema de maior interesse, alimentos e bebidas, metal mecânica, e tem o FIENG Lab também, que é uma iniciativa de aceleração de empresas, a qual o Scalab é parceiro também, tem atividades muito bacanas sendo desenvolvidas. Mas o que eu queria chamar mais atenção dentro desse contexto que a gente está discutindo é que o CIT Senai ele faz parte de uma rede nacional de institutos de inovação e tecnologia do Senai. Eu acho que é sempre bacana ressaltar isso. Essa rede são 27 institutos espalhados em todo o Brasil, que são dedicados 100% à inovação, 100% ao desenvolvimento de soluções e tecnologias para a indústria.
E desses 27 centros, 27 institutos, 3 deles estão localizados aqui dentro do sítio, que são os institutos, vocês me desculpem, o slide está em inglês, são os institutos de engenharia de superfície, de metalurgia, ligas especiais de processamento mineral. Esses institutos, toda a infraestrutura, todo o corpo técnico dele, todo o estratégico, comercial, ele é voltado para a inovação, ele é voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias, sempre atendendo a indústria. E dentro desse contexto, eu queria falar um pouco mais Bom, o primeiro que eu gostaria de comentar dentro desses institutos de inovação, que está localizado aqui dentro do nosso campus, é o Instituto de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais. A gente tem uma infraestrutura muito robusta, houve um investimento muito grande nos últimos anos, aí, na casa de talvez 100, 150 milhões de reais em infraestrutura, para que a gente consiga trabalhar em projetos para desenvolvimento e caracterização de ligas metálicas, e aí passando por tratamentos térmicos e termomecânicos também. Não vou entrar em detalhe de cases aqui, se for necessário em algum outro momento a gente pode trazer esses cases de maneira um pouco mais detalhada, mas eu acho que o interessante também desse instituto é que nós somos uma unidade Embrapi voltada especificamente para ligas especiais. Eu não sei se todos têm o conhecimento, mas a Embrapi, a Indústria Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, é como se fosse uma autarquia, um órgão do governo que fomenta a inovação para indústrias, fomenta a inovação nas indústrias. E tem características muito interessantes de fomento aí, no sentido de que, em determinadas situações e contextos, a Embrapi ela pode fomentar até 33% do valor financeiro de projetos, sempre nesse contexto de inovação, né? Então, eu acho que o Instituto de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais, esse contexto da Embrapi, ele traz um cenário muito interessante para o desenvolvimento da inovação e de novas tecnologias. E acho sempre interessante comentar também a questão do programa Rota 2030, que é um programa do governo para desenvolvimento de tecnologias voltadas para a indústria automobilística, que tem características extremamente amigáveis para o desenvolvimento de novas tecnologias, né, em algumas situações chegando a fomentar até 58% do valor financeiro de projetos, desde que sejam voltados para a área automobilística. Eu acredito que essas duas são as linhas mais interessantes que a gente tem hoje no mercado de fomento de projetos de inovação. E fora que elas trazem algumas facilidades burocráticas, como a rapidez na contratação, na submissão de projetos, que fazem com que o CIT seja um ator muito ativo e intenso dentro desse cenário de inovação, principalmente nessa área de metalurgia e ligas especiais. Um outro instituto interessante também da gente trabalhar, que também entra muito no contexto do Rota 2030, é o Instituto de Inovação em Engenharia de Superfícies. Aqui a gente trabalha com desenvolvimento de projetos no sentido de trazer características especiais, características importantes às superfícies. Nós estamos falando de superfícies metálicas, superfícies poliméricas, nós estamos falando de melhorar condições, por exemplo, contra a corrosão, nós estamos falando de condições em que a superfície tenha um aumento, por exemplo, de hidrofobicidade, hidrofilicidade, sempre no sentido de buscar ou o aumento da vida útil de materiais ou a melhoria da eficiência de processos. Então, temos trabalhado muito com materiais aí, recentemente, estamos investindo forte numa área de nanomateriais de carbono aqui dentro, trabalhando com grafeno, óxido de grafeno, nanotubos de carbono, no sentido não só de modificar superfícies, mas também trazer novas características, novas propriedades aos materiais. E o outro instituto de inovação que nós temos aqui dentro é o Instituto de Processamento Mineral, que é muito voltado para a área de mineração, melhoria de processos. É um instituto que tem uma tradição muito grande aqui em Minas Gerais e uma influência muito grande no desenvolvimento da indústria de mineração em Minas.
Alguns outros institutos que eu acho que faz sentido dentro do contexto que nós estamos discutindo, por exemplo, é o Instituto de Inovação em Metal Mecânica, tem uma infraestrutura muito bacana para o desenvolvimento de produtos, uma infraestrutura de produção de protótipos, de corpos de prova, uma equipe muito competente na área de automação, simulação de processos, e tem investido muito forte nessa questão do programa do Rota 2030, no desenvolvimento de novas, associado com a metalurgia, associado com engenharia de superfície, com a obtenção de novos materiais para aplicações específicas em algumas partes ou sistemas de veículos. É um instituto que tem mostrado um crescimento muito interessante, uma representatividade muito forte no desenvolvimento do setor em Minas Gerais. Vou falar um pouco mais rapidamente sobre alguns outros institutos aqui, só para ter uma ideia melhor do contexto que nós temos da nossa infraestrutura. Nós temos o Instituto de Tecnologia em Química, que tem que tem laboratórios e infraestrutura para análises químicas das mais variadas possíveis, em diversos tipos de amostras e matrizes. Temos o Instituto de Inovação Automotiva, que trabalha muito, temos uma parceria muito forte com a Fiat, hoje a Stellantis, né, no sentido de testar motores, avaliar condições, a durabilidade. Temos também um Instituto de Inovação em Alimentos e Bebidas, que foge um pouco de todo esse contexto que a gente está discutindo aqui agora, mas é uma área muito interessante, que a gente trabalha com o desenvolvimento de novos produtos mesmo. Estamos falando de novas bebidas, novos alimentos, sempre atendendo um outro setor da indústria. De novo, é um pouco fora, mas eu acho interessante sempre dar essa visão mais ampla. O Instituto de Inovação em Meio Ambiente, que assim, trabalhando junto com a Química, tem uma infraestrutura fantástica de equipamentos e de corpo técnico para análises. E temos trabalhado muito forte também no sentido da recuperação de áreas degradadas. Temos projetos grandes e bem vastos aqui em Minas Gerais na recuperação de grandes áreas degradadas. A área de metrologia, que é a prestação de serviços de todos esses institutos que eu comentei com vocês. Nós temos no Senai como um todo, uma área muito forte de educação e tecnologia para a indústria, né? Talvez o que o Senai seja mais conhecido, de uma forma mais tradicional, é a nossa capacidade de formação de pessoas, né? A formação técnica das pessoas, é fornecer mão de obra qualificada, capacitada para as indústrias mineiras. Então, isso é algo muito forte, algo muito importante para o Senai e é algo que o CIT também está envolvido. Tem o FIENG Lab, como eu comentei, é uma iniciativa de aceleração de empresas. De novo, o Scalab tem uma parceria muito bacana com o FIENG Lab e algumas iniciativas. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, assim, o CIT Senai hoje, ele é a junção de todos esses institutos que eu comentei, no sentido de que a gente vê esses institutos, essas áreas, essas disciplinas, elas trabalham em conjunto para que a gente consiga criar a solução mais ampla e que atenda da melhor maneira possível a demanda da indústria mineira e da indústria brasileira. Ainda que eu tenha falado para você separado dessas áreas, de verdade, na prática, nós trabalhamos como um centro único, cada um com sua área de conhecimento, nós trabalhamos como um centro único para buscar a solução que atenda da melhor maneira possível e da maneira mais ampla à demanda do cliente, sempre pensando na aplicação final do produto, dentro do produto ou do processo, dentro da empresa. Só um pouco de contexto, né? Esses aqui são os nossos principais clientes ao longo de 2021. Vocês podem ver que tem uma variedade muito grande de indústrias. Nós estamos falando de mineradoras, siderúrgicas, nós estamos falando de empresas químicas, petrolíferas, da área de energia. É uma variedade muito grande de indústrias e todas elas com uma presença muito forte em Minas Gerais. Outro aspecto interessante do CIT é que a gente tem o que nós chamamos os parceiros residentes. O Scalab, representado aqui pelo INCT Midas, é um dos nossos principais parceiros residentes. A ideia é que a gente
crie um elo, uma parceria intensa com essas empresas, no sentido em que os parceiros residentes eles têm uma área dentro do CIT, área de laboratórios e galpão, por exemplo, como o Scalab tem, para que haja uma proximidade maior entre os pesquisadores do parceiro e os nossos pesquisadores, para que a gente consiga trabalhar mais intensamente no desenvolvimento de soluções, na execução de projetos. O programa tem sido muito bacana, tem funcionado de uma maneira muito legal. As nossas parcerias com a Arcelor, com a Belgo, dentro desse contexto do Ciame, tem funcionado muito bem. A MRV é uma construtora aqui de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, construiu um edifício, um prédio aqui dentro, para que fossem testadas tecnologias voltadas para a área de construção civil. O INPI, o escritório regional do INPI fica aqui dentro do CIT, né? Essa questão de propriedade intelectual sempre é um aspecto muito importante. A Embraer, ela tem um escritório dentro aqui do CIT também, que trabalha com simulações de processos aqui dentro. O CESEM é uma indústria voltada para o desenvolvimento de painéis fotovoltaicos com uma tecnologia bem avançada, de última geração, muito interessante. Então, esse programa sempre é muito querido para a gente vê sempre algo com potencial muito bacana. Pessoal, então, o que eu queria falar sobre o CIT é isso, e a gente entende que o CIT é onde o futuro da indústria se faz presente agora. É onde, de verdade, a inovação que é necessária para aumentar a competitividade das indústrias, a gente faz isso acontecer agora para melhorar a competitividade das indústrias. E só deixando aqui se a apresentação permitir, logicamente, deixar o meu contato. Pessoal, obrigado. Rochelle, espero não ter ultrapassado o tempo. Ultrapassou não, foi no tempo direitinho aí. Obrigado, Luiz. Obrigado por apresentar o Senai. É o nosso principal parceiro e para quem não conhece essa iniciativa, né, ela é uma iniciativa muito parecida com os institutos Fraunhofer na Alemanha, né, que são centros de pesquisa e desenvolvimento muito focado, né, em desenvolvimento tecnológico, que é uma pegada um pouco diferente das universidades, né? E, portanto, essa interface, essa parceria fazem muito sentido, a gente se complementa em vários aspectos aí. Eu vou fazer a última apresentação para vocês, eu vou colocar meu slide, me avisem aí se tiver tudo ok com a apresentação. Está aparecendo o slide, mas sem apresentação ainda. Aí. Deve ter entrado no modo apresentação aí, né? Perfeito. Obrigado mais uma vez, Valdomiro, ABM, né, pela oportunidade. Vou falar agora de um projeto específico nosso, que é um case que ilustra uma coisa que, nesse momento da minha carreira, é muito importante, né? São projetos de impacto socioambiental usando tecnologia. Então, a gente tem trabalhado bastante com as indústrias nesses últimos 15 anos, e me surgiu uma vontade muito grande de trabalhar com populações em situação de vulnerabilidade, mas ainda levando o elemento de tecnologia. E aí, com essa desgraça que aconteceu, né, do rompimento dessas barragens aqui em Minas Gerais, a gente achou um caminho para fazer isso. Eu quero contar para vocês esse caso que é Candonga. Candonga é uma hidrelétrica, gente, que está no início do Rio Doce ali. Né, o pessoal fala que se não fosse Candonga... Espera aí, gente, que não está passando aqui, ó. Candonga, o lago de Candonga segurou uma boa parte dessa onda de lama que vazou da barragem da Samarco, né? E se não fosse essa hidrelétrica, provavelmente a gente teria rio abaixo ali, danos muito maiores. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem do Rio Doce, onde está a hidrelétrica Candonga, e esse lago foi assoreado, essa hidrelétrica está sem funcionar até hoje, e eles estão dragando esses rejeitos, né, sedimentos, rejeitos, é uma mistura de coisas agora, e estão colocando e depositando numa fazenda ao lado, chamada Fazenda Floresta. Então, muito desse projeto, que é um projeto financiado pela FAPEMIG, que é a nossa Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, tem a ver com tecnologias para transformar esse sedimento dragado da hidrelétrica de Candonga em produtos para gerar desenvolvimento local.
Então, aqui a gente está combinando, né, tecnologia, que nós, né, esses 15 pesquisadores de diferentes universidades trabalham há mais de 20 anos com rejeitos e desenvolvendo produtos a partir dele. E a gente tem aqui uma situação muito bacana para testar essas tecnologias. E com o enfoque de gerar emprego, renda localmente, desenvolvimento local. Então, é um projeto que hoje é um dos projetos que mais dão sentido para a minha carreira como professor da universidade, né? O que a gente pode fazer a partir desse rejeito? A primeira coisa que a gente teve que aprender a fazer, que a gente nunca tinha feito, é sair dos nossos laboratórios e ir até esse local e conhecer, né, todas as esferas que estão ali presentes. A esfera política, olha, desde 2016, pessoal, a gente vai várias vezes por ano na região de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, e a gente se reúne, né, a gente está muito conectado com a prefeitura, a gente está muito conectado, né, com fundações, organizações locais, né? Então, vou mencionar alguns exemplos de grandes parceiros, a Rosa Fortini, a Associação Semear, a própria Fundação Renova, a Samarco. Então, como pesquisador que quer levar uma tecnologia para transformar esse rejeito em produto, a gente aprendeu que a gente tinha que se conectar com os diferentes atores locais. Foi um aprendizado duro, né? Mas a gente percebeu ao longo do tempo a importância disso. E a partir dessas conexões, a gente foi propondo vários projetos, que eu vou detalhar um pouquinho para vocês aqui, de possibilidades de uso desse sedimento dragado de candonga em produtos para utilização local e geração de emprego e renda local. Obviamente, a gente se conectou com o Sebrae, né? Aqui tá as primeiras reuniões nossas na Fundação Renova, enfim. E aí a gente começa com a pandemia, né, em 2020, e a gente não para os projetos. Apesar de tudo ter ficado um pouco mais complicado, a gente continuou os projetos. Eu vou passar rapidamente. A primeira coisa que nós fizemos foi coletar amostras, né, das pilhas que foram dragadas, né, da usina de Candonga e fazer uma caracterização físico-química detalhada desse material. Isso foi alvo, inclusive, de uma dissertação de mestrado. E além dessa caracterização detalhada feita no laboratório, a gente mandou para laboratórios certificados, né, terceiros, para fazer uma caracterização de acordo com a BNT 10.004. Então, nós tivemos ali uma primeira ideia de que esse sedimento se tratava de um rejeito, né, classe 2, é um material classe 2A, que ele é não perigoso e, no entanto, não inerte. Essa era a primeira evidência que a gente precisava para falar o seguinte: eu tenho chance de desenvolver produtos e materiais a partir disso, tá? E a gente começou a trabalhar com 4 tecnologias que a gente já tinha desenvolvido a partir do rejeito da mineração. Lembrando que esse sedimento que está sendo dragado, ele veio com o rejeito da mineração misturado com tudo que estava na calha do rio, né? Mesmo assim, a gente mostrou que esse sedimento ainda era muito parecido, né, com o rejeito que sai, né, do processo de beneficiamento do minério, e a gente desenvolveu a partir dele produtos à base de geopolímeros, cimentícios, madeira plástica e arquitetura da terra. São 4 linhas de pesquisa envolvendo vários professores, né, dentro dessa rede que nós temos e que tem potencial de gerar desenvolvimento local. Vou comentar muito rapidamente, a partir, né, dos resultados que a gente tem, algumas das coisas que a gente fez. Dá para pegar esse sedimento, misturar com cimento e fazer vários produtos para a construção civil. E o primeiro projeto que nós fechamos com a Prefeitura de Rio Doce é usar esse rejeito para pavimentação dessa praça central da cidade. Então, a ideia nossa, né, nesse primeiro projeto, é fazer todo esse piso a partir desse rejeito e pisos intertravados usando cimento, né? A gente tem feito várias conversas aí para fazer os bancos, as cadeiras, os jardins, essas coisas todas a partir do rejeito. Agora a gente quer fazer tudo lá na cidade a partir do rejeito, viu, pessoal? E uma coisa importante que nós pensamos e estruturamos com a prefeitura é que essa praça ela seja um espaço, né, de apropriação dos moradores e que a gente consiga fazer e realizar nesse espaço projetos para criar uma agenda positiva na cidade, né? Inclusive, sempre existe o risco, né, pessoal, da gente fazer uma praça a partir do rejeito e essa praça ser recusada, ser rejeitada pelos moradores. Então, a gente presta muita atenção nisso. Como é que esses moradores locais atingidos por essa tragédia entendem e sentem essas coisas que a gente quer fazer a partir do rejeito, né? Nós fizemos toda a parte técnica, né?
trouxemos 2 toneladas desse rejeito para a UFMG, para o CDTN, fizemos corpos de prova, fizemos todas as medidas de resistência mecânica, testes de lixiviação, enfim, todos os testes normatizados. E a gente chegou à seguinte conclusão: a gente tem um traço, uma composição que dá um piso com uma resistência mecânica muito boa, né, e que poderia ser usado para fazer. Nós contactamos 2 empresas locais, né, a Luan Civil e a Max Piso, que então começaram a fazer testes para poder produzir esses pisos e já passaram no processo de licitação. Eu acho que essa história toda só não concluiu ainda por causa da pandemia, né? Mas a gente retomou agora as conversas com a Max Piso para, de fato, fazer esses 1.200 metros quadrados de piso para poder renovar essa praça. A gente tem usado, né? Eu acho que aqui está uma das tecnologias mais promissoras, né? Que é geopolímeros para produzir coisas para diferentes aplicações. O Davidson já comentou um pouco com vocês, né, do trabalho que a Gico faz. A Gico é um conjunto, são 4 alunos nossos de mestrado e doutorado que criaram essa startup, que agora está levando essa tecnologia para vários lugares, inclusive para esses projetos de impacto socioambiental lá na região de Rio Doce. Então, a partir do geopolímero, gente, ele usa 70% de rejeito, até 70% de rejeito, mais alguns insumos químicos. E eu tenho uma massa plástica que, colocada numa forma e sem qualquer necessidade de aquecimento, ela me dá peças como essas, tá? Então, olha que interessante, diferente, né, das argilas, das cerâmicas, do porcelanato, eu não preciso de aquecimento nenhum. E eu incorporo 70% até de rejeito nessas peças aqui. Trabalhando com pigmentação, gente, eu consigo resultados maravilhosos. Essas peças para construção civil, elas se comparam a granito sintético e porcelanato. Então, olha o espaço que nós temos para aproveitar esse rejeito e produzir peças para o mercado que paga por isso, peças com valor agregado alto, né? Então, a partir dessa possibilidade, né, e a partir da possibilidade disso aqui ser manuseado por moradores locais, porque o processo, tecnologicamente, ele é relativamente simples, né, a gente começou a pensar em várias coisas para fazer na região de Rio Doce. Aqui estão algumas peças, todas essas peças são peças nossas e feitas a partir de diferentes rejeitos, viu, pessoal? E quando vocês veem diferenças nas texturas, etc., são variações no processo de pigmentação que dá para a gente, então, ter uma flexibilidade muito grande para desenvolvimento de produto. Isso aqui o Davidson já mostrou para vocês. Essa é uma casa num laboratório nosso da UFMG, que está em Pedro Leopoldo. Essa casa toda foi construída com rejeito. Esse é um projeto muito bacana, feito para Samarco, inclusive muito antes da barreira da Samarco romper, né? Essa casa já estava construída e o que nós fizemos foi essa parte de pisos, todos feitos com rejeito da Samarco. Então, uma prova de conceito, isso está lá, a gente acompanha a exposição desse material às intempéries, toda a caracterização mecânica desses pisos foi feita em laboratórios credenciados. Eu diria para vocês que hoje a gente estaria preparado para colocar isso numa linha de produção industrial. Lembrando que esses pisos, eles não precisam de qualquer aquecimento no seu processo. Eles não usam cimento, o que implica numa diminuição da pegada de carbono enorme aqui, né? E eles dão a possibilidade da gente fazer, né, e trabalhar com a estética dele. Aqui, pessoal, a gente fez pisos drenantes, aqui a gente foi para uma escala industrial, né? Nós usamos 2 toneladas de rejeito para fazer esses pisos drenantes que foram instalados e estão em fase de teste também. Então, isso aqui são projetos, né, que a gente consegue levar para uma escala grande, industrial, muito rapidamente. E lembrar que a gente está trabalhando com rejeitos de diferentes indústrias. Nós estamos fazendo um projeto com a MRN, estamos fazendo projeto, fizemos alguma coisa com a AMG, estamos fazendo diversos rejeitos, a gente consegue formular para fazer geopolímero aí. Aí nós começamos a trabalhar com a Prefeitura de Rio Doce para fazer projetos mais locais e de impacto social, né? Rio Doce, em alguns municípios que estão ao longo ali do Rio Doce, eles têm um projeto de um caminho turístico, né? Que inclusive é um termo de ajustamento de conduta da Fundação Renova, que ele vai ser renovado para que ele possa, então, gerar localmente desenvolvimento. Atualmente ele é um conceito, né? E a gente começou a trabalhar com eles, né? Esse caminho, ele é um caminho de 40 quilômetros e ele vai ter, como na Estrada Real, 8 marcos. E a primeira proposta que nós fizemos para o pessoal da prefeitura, vamos fazer esses marcos a partir do rejeito. Eu acho que isso tem
um conteúdo simbólico importante. E, na verdade, a gente pode fazer tudo ao redor desse caminho usando o rejeito. Então, tem uma estação ferroviária que vai ser renovada, nós podemos fazer isso tudo com rejeito, tem algumas praças das cidades que vão ser renovadas, a gente consegue fazer piso, banco, mesa, tudo a partir do rejeito. Nós temos um designer, né, no nosso time, muito focado em sustentabilidade, mas ele é muito habilidoso. Então, ele foi para esses lugares, olhou as cidades, né, que estão ao longo desse caminho, estudou elementos religiosos de arquitetura, fez lá o trabalho que um designer sabe fazer muito bem, olhou esses elementos, e a gente chegou nesse modelo de marco, né, que encantou o pessoal lá da Prefeitura de Rio Doce, né? Eita, estou passando o lado errado. E aí, com a tecnologia de geopolímero, a gente consegue ter flexibilidade no projeto para fazer diferentes tipos, usando as mesmas formas, usando o mesmo conceito. Não vou entrar em detalhes, mas tem muitos elementos da cultura, da fauna, da flora nesses projetos aqui, tá? A outra coisa que nós fizemos com a prefeitura, que foi uma encomenda especial, é fazer pisos personalizados, considerando o brasão da cidade. Gente, tudo isso aqui foi feito com geopolímero, viu? Usando pigmentação e técnicas de montagem desses pisos, a gente acabou fazendo coisas sofisticadas como isso aqui, ó. Tá? Então, são projetos bacanas. Essas coisas todas estão em fase de aprovação lá na prefeitura, né? Que são recursos que vêm da Fundação Renova. Isso aqui não é real ainda, mas é só para dar uma ideia de como vai ficar isso naquela praça central. Então, a gente deve fazer uma quantidade menor desses pisos e testá-lo lá. Nós estamos fazendo um trabalho de educação com as escolas que tem na região. Não vou entrar também muito em detalhe, tudo isso muito conectado com a associação local chamada Semear, a Rosa Fortini e a Comissão dos Atingidos. Então, hoje a gente está muito conectado com esse pessoal aí. Fizemos várias visitas, a gente tem um programa de 1000 futuros cientistas que a gente levou lá para as escolas locais. E eu queria comentar com vocês um programa de aceleração que a gente está fazendo com eles, né? Que é gerar microempresas que vão fazer artesanato, peças com alto conteúdo, né, de arte e design, para que a gente possa levar essas peças não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Eu acho que tem uma causa por trás disso, né? Que essas peças feitas a partir do rejeito do Rio Doce, elas vão representar. É uma forma da gente dar voz para essas pessoas atingidas. E, gente, eu não tenho dúvida que com essa causa e com bons elementos de design e de arte, a gente consegue vender esse artesanato sofisticado no mundo inteiro. Então, essa é a nossa ambição. Então, nós estamos combinando com a Prefeitura, a Fundação Renova e o Sebrae, um programa de pré-aceleração e de aceleração, onde nós vamos pegar artesãos locais e nós vamos dar toda a parte de tecnologia de geopolímeros para eles, para desenvolver produto. Nós vamos dar toda uma parte de formação empreendedora, vamos trazer muito conceito de arte, design, trazendo a história e a cultura local, para a gente ter peças que vão alcançar o mundo. A partir daí, nós queremos lançar microempresas com esses artesãos. A prefeitura disponibilizou um local para a gente colocar essas microempresas, e a ideia é a gente dar suporte para que esse pessoal consiga chegar no mundo com as suas peças aí. A gente tem também planejado ali, mas isso é um sonho, né, de fazer um centro de referência para transformar rejeitos da mineração em produtos, né? Então, é como se fosse um laboratório aberto que fosse dar, né, a possibilidade de quem quiser localmente entrar e desenvolver produtos e ter apoio para lançar esses produtos no mercado. Então, a gente está muito forte com essa parceria com o Rio Doce, tá? Nós temos um outro projeto aprovado na Fundação de Amparo Pesquisa aqui de Minas Gerais e a Renova, que é a arquitetura da terra usando o rejeito. Do jeito que está aqui, a Adobe Taipa, parece uma coisa muito rústica, né? Mas a professora Sofia, ela tem os elementos para fazer de Adobe de Taipa arquitetura moderna muito sofisticada, né? Então, esse é outro projeto muito bacana. E uma das coisas que a gente está fazendo agora, que é fundamental para qualquer uma dessas iniciativas, é entender bem a toxicidade, a periculosidade para as pessoas e para o meio ambiente desses rejeitos. Então, nós estamos submetendo um projeto para a Fundação Renova, onde a gente vai avaliar os sedimentos, né, em vários aspectos, né, de classificação, de teste de segurança e toxicidade, ecotoxicidade. É um projeto que vai custar bastante caro, mas que é fundamental para eu fazer qualquer coisa com esse rejeito. Então, tem algumas perguntas que a gente precisa responder. É seguro manusear esse rejeito?
Os produtos feitos a partir desse rejeito, eles são seguros do ponto de vista da segurança das pessoas e do ponto de vista da segurança do meio ambiente. Então, nós fizemos uma série de praticamente 30 testes que a gente vai fazer, não só com o sedimento, mas com os seus produtos, para a gente ter o mínimo de garantia de que a gente não está exposto a qualquer tipo de risco fazendo, né, produtos a partir desse sedimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui com vocês, mas toda essa parte, né, de química, de produtos, de produção, de toxicidade, tem uns 20 professores envolvidos aqui, tá, gente? Não vou entrar nesses detalhes, eu posso voltar nisso, tá? E agradeço vocês aí pela atenção, e é uma forma de ilustrar como é que a gente pode interagir com as indústrias e levando, a partir dos seus rejeitos, projetos de impacto socioambiental. Desculpa eu falar muito rápido, viu, gente? É que eu queria dar mais tempo aí para a gente poder conversar, tirar dúvidas aí. Eu acho que eu sou o condutor agora da discussão, né, Valdomiro? A mim me foi dada essa honra. E eu acho que agora a gente pode abrir para questionamentos, perguntas que vocês podem colocar através do chat. É isso mesmo, né, Tatiana? Exato, Rochelle, eles podem mandar aqui no chat de perguntas, aí você seleciona. O Valdomiro teve que dar uma saidinha, mas daqui a pouco ele está retornando aí para encerrar, tá bom? Joia, pessoal, estamos à disposição, perguntem, coloquem questionamentos, se quiserem direcionar, fiquem à vontade aí. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, né, eu acho que o que a gente quis trazer aqui para vocês são exemplos de como a gente pode interagir, né, e desenvolver desde novos produtos, né, a partir de resíduos, de rejeitos. A gente tem uma área muito ativa também no tratamento de efluentes. Os diversos institutos senais, eles têm as competências aí também em áreas muito diferentes. Então, acho que hoje a ideia era trazer para vocês essas possibilidades de interação. Tem uma coisa que eu acho que a gente talvez não estressou bastante aqui, mas ela é fundamental. A gente tem pelo menos, pessoal, 5 possibilidades de conseguir recursos públicos para cofinanciar projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica. Eu não sei se talvez a Maria e o Davidson quiser projetar um slide e comentar a respeito disso, enquanto não surge pergunta, mas eu acho que isso é um dos caminhos interessantes para a gente desenvolver, né, novos produtos, novos serviços aí. A gente consegue trazer recursos públicos, né, para investir nesse co-desenvolvimento. Não sei, Maria, se nós temos um slide que fala desses diversos editais, né? Estou colocando ele aqui já. Tá, apresenta rapidamente, enquanto não surge pergunta. Vou mostrar aqui alguns editais, acho que o Luiz do Senai comentou aí de alguns deles também, né? O edital Embrapi e tudo. E a gente tem em especial aí o edital Midas P4, né? Isso. P4. Você quer comentar ou você quer que eu comente aqui? Posso comentar todos esses editais, Maria, né? O Midas é esse projeto nosso grande, e a gente deixou reservado ali um volume expressivo de recursos para estimular projetos com indústria. Então, a gente, para um projeto de uma indústria com um pesquisador, a gente paga até 30% dele, né, num teto máximo de 30 mil. Então, se um projeto custa 90 mil reais, a gente coloca 30 mil reais do recurso que a gente tem dentro desse projeto. Essa é uma forma de atrair o interesse das indústrias aí. E sempre esses projetos conectados com pesquisadores da rede NCT Midas, né? O Embrapi, ele é um esquema muito interessante para aqueles que não conhecem, mas eu imagino que essa audiência conheça bem o Embrapi, né? Ele é projetos que tipicamente são 3 partes que entram com recurso, né? Um terço desses recursos vem do governo, o outro 1/3 vem da instituição credenciada, no caso poderia ser o Senai, e a indústria, ela coloca 1/3 do recurso para pagar o valor total do projeto. Então, é um esquema bastante interessante, uma iniciativa do governo, né, para estimular a interação das indústrias com as unidades Embrapi credenciadas aí. Não sei se o Luiz quer comentar alguma coisa a mais sobre isso. A Embrapi ela é um dos principais mecanismos, né, de fomento da inovação em indústria, sem dúvida alguma, né?
principalmente porque existe uma quantidade muito grande de unidades Embrapi pelo Brasil, cada uma voltada para temas específicos, como a nossa, por exemplo, é metalurgia e ligas especiais, né? E a Embrapi tem a grande vantagem que é a rapidez. Isso. A rapidez, porque como nós somos uma unidade cadastrada, licenciada, nós já temos o recurso necessário para investir no projeto. Então, a grande burocracia que a gente precisa passar é a assinatura de um contrato que aí depende do jurídico de ambos os lados. Então, a velocidade de início de projetos pela Embrapi, ela é incomparável com outros editais, né? E só um comentário, né? Essas porcentagens que você comentou, elas são porcentagens básicas, né? Isso. Quer dizer, a Embrapi, ela entra até, básicas não, são indicativos, parâmetros. A Embrapi, ela entra com até 1/3 do valor financeiro do projeto. As empresas precisam entrar com pelo menos 1/3 do valor. E dentro desse cenário é negociado entre a indústria e a unidade Embrapi e potenciais outros parceiros também, né? Mas, de novo, a Embrapi é um dos principais mecanismos que a gente tem hoje de fomento para a inovação. E sempre lembrando que a Embrapi busca, dentro daquele conceito da escala de TRL, de maturidade de tecnologia, né? Aquela escala da NASA, a gente busca sempre o TRL entre 3 e 6, quer dizer, é uma prova de conceito até um teste piloto no que a gente chama de ambiente relevante. É sempre dentro desse intervalo. Isso é muito importante. Tá legal, gente. Nós temos 2 perguntas aqui. Só concluindo, o Senai tem os seus próprios editais também. Se alguém tiver interesse em saber, coloca uma pergunta que o Luiz pode esclarecer. E, gente, FINEP, né, dependendo da época e da situação do governo, eles têm diversos editais e valores para financiar projetos de desenvolvimento de inovação. Então, acho que uma das coisas que a gente aprendeu a fazer nesses últimos anos é achar esses caminhos para trazer dinheiro público para gerar inovações aí, né? Gente, tem aqui algumas perguntas, eu vou colocar aqui e a gente vai tentar responder aqui de maneira rápida. Tatiana, eu coloquei uma pergunta, vê se ela apareceu aí. Eu não consigo ver daqui. É a pergunta do Tiago. Sim, está aparecendo aqui. Apareceu? Sim, está aí publicada. Joia. Tiago, obrigado pela sua pergunta. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui, né? O Tiago perguntou o que falta para extrapolarmos esses projetos para rejeitos ainda em barragem, não apenas para recuperação de áreas já degradadas. Se a gente pegar, Tiago, só a mineração de ferro, a gente tem um passivo tão enorme que a gente tem muito trabalho para fazer, Tiago. Não existe uma aplicação sozinha ou algumas aplicações que vão dar conta desse rejeito. Então, o trabalho ele é enorme, Tiago. Em princípio, não falta nada, Tiago. As tecnologias que a gente usa, né, para o passivo gerado no beneficiamento do minério hoje e para aqueles que estão na barragem, elas vão funcionar. A gente vai precisar fazer pequenas adaptações, as composições vão mudando, mas a gente não tem problema nenhum para extrapolar, Tiago. A questão é que tem tanto rejeito que a gente não tem uma única ou um conjunto pequeno de aplicações que vai dar conta disso, né? A gente entende, Tiago, que a gente vai entrar no segundo ciclo da mineração, onde a gente vai ter que olhar para esses rejeitos, né? E as atividades econômicas dessas regiões mineradoras, elas vão ter que ser agora vinculadas ao uso desse passivo. É literalmente transformar rejeito em desenvolvimento. O desafio é enorme, viu, Tiago? Tanto para produtos que vão para a própria cadeia da mineração, quanto para produtos que vão para outras cadeias produtivas, né? Construção civil, artesanato, enfim, outras coisas aí. Mas, Tiago, um problema enorme, mas oportunidades enormes também. Então, a gente direciona muito do nosso trabalho para isso. Luiz, Maria, fiquem à vontade para comentar, Valdomiro também. Se vocês não tiverem comentários, eu vou passar para uma próxima pergunta. Querem comentar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, Rachel. Tem uma pergunta também aqui, eu espero que vocês estejam vendo, do Leonardo. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras. Ei, Leonardo, não sei, talvez a gente até se conheça aí, né?
Prazer aí, viu? Obrigado pela pergunta. Na área de materiais metálicos, né? E ele atua aí na engenharia de materiais, engenharia mecânica. Estou envolvido também com a pós-graduação em engenharia ambiental, na linha de pesquisa de materiais e meio ambiente. Fantástico, Leonardo. Eu gostaria de saber qual é a melhor rota para se tentar estabelecer parcerias com o objetivo de gerar conhecimentos e soluções de problema, como também trazer recursos para o desenvolvimento das nossas pesquisas, né? Ô, Leonardo, eu acho que essa é a grande direção mesmo, viu? É a gente fazer as nossas pesquisas atrelados a problemas reais e a interesse do setor privado, trazendo problemas de relevância científica e acadêmica, mas que, ao mesmo tempo, enderece e já vá numa direção de resolver problemas. Visto que os desenvolvimentos de pesquisas bases tradicionais estão bastante restritos devido à baixa disponibilidade de recursos financeiros através dos órgãos de fomento. Leonardo, super legal a sua pergunta, e eu acho que ela traz para a gente algumas reflexões importantes, né, para a gente da universidade e para a indústria, né? A primeira delas, né, Leonardo, é que acabou o dinheiro público. Eu acho que a gente tem aí na frente uma década onde recursos para pesquisa, né, para as universidades, centro de pesquisas, eles vão ser escassos, né? A gente tem uma década muito dura aí na frente. Só quando a economia do Brasil recuperar de maneira significativa, a gente vai ter um volume de recursos que a gente viu há 10 anos atrás aí. Leonardo, isso tem um aspecto que eu acho que é positivo. Essa crise tem obrigado nós, pesquisadores, a gente tem que se reinventar. A gente tem que buscar, apaixonados pela nossa pesquisa, a gente tem que buscar essa interação com o setor privado, dar significado para a nossa pesquisa, para o setor privado, para que ele veja valor e para que a gente possa, primeiro, manter nossos laboratórios, né, formar mestres e doutores, mas agora com problemas relevantes. Eu acho que essa é a grande pegada e que vai ter um impacto positivo no meio acadêmico, né? Eu sou muito otimista, viu, Leonardo? Então, mesmo nessa crise danada que a gente está, eu vejo muitos aspectos positivos. Eu vejo os colegas meus que nunca se interessaram em interagir com a indústria, agora muito animados, né, para fazer essa interface. E o fato, Leonardo, é que a gente não sabe fazer isso, né? A gente não faz, sabe? A gente fala que existe um vale da morte, né, Maria Luiz, entre o meio acadêmico e a indústria. E várias tentativas da indústria buscar a universidade ou da universidade buscar a indústria, elas naufragam. Então, nos últimos 10 anos, 15 anos, né, Maria, a gente tem trabalhado muito para tentar oferecer, né, na proposta de valor que nós pesquisadores podemos ofertar para a indústria. E aí tem vários aspectos, viu, Leonardo, que a gente tem que aprender para poder se aproximar da indústria. Muitos deles metodológicos, muito deles, né, compromisso com cronograma, com entregáveis. Essa é uma coisa que nós da academia, a gente está preocupado muito com os elementos de pesquisa, entendimento do processo, e a gente esquece que tem que entregar um resultado concreto para a indústria, né? Então, Leonardo, eu acho que o primeiro passo você já deu, que é como é que eu faço esse negócio de interagir com a indústria? Né? Como é que eu faço isso do ponto de vista burocrático? Tem uma burocracia dentro da universidade a ser trabalhada, tem uma burocracia do lado da indústria. Gente, essas burocracias, elas costumam emperrar muitos projetos, viu? Parte desse vale da morte é uma burocracia muito dentro da universidade, mas também na indústria. E depois da burocracia, Leonardo, é o know-how. Como é que eu interajo com a indústria? Como é que eu discuto projetos? Como é que eu penso em entregáveis claros e bem definidos, né, num cronograma? Então, Leonardo, a gente tem que se reinventar de verdade. A lógica de fazer pesquisa para a indústria é de fazer projetos com CNPq, FAPEMIG, etc. É uma outra lógica. Mas eu acho que aí, Leonardo, considerando outros modelos mundiais, né, de universidades que são top, aí está o caminho que a gente tem que percorrer, tá? No privado, Leonardo, eu posso depois contar para você e a gente aprofundar essa discussão. Não sei, Luiz, Maria, se vocês quiserem comentar um pouco disso. Ambos têm muita experiência em definir projetos universidade e indústria, né? Legal, vou comentar um pouquinho aqui. Eu acho, Leonardo, na prática, assim, no operacional, o que a gente faz é bater na porta da empresa mesmo. Mandar e-mail, achar quem é a pessoa, tentar marcar uma reunião. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro
primeiro start que a gente dá. E aí a gente vai para a reunião com a empresa e começa a negociar, entender qual é a demanda que ele tem, qual é o desafio que ele enfrenta. E óbvio que a gente vai para a área que a gente trabalha, né? Para onde estão direcionados os nossos esforços aqui. Então a gente vai para essas reuniões, aí entra muito o que o Rocha falou, entender a demanda, o que eles precisam, né? Como que a gente resolve o problema deles, e aí fazer uma proposta com entregáveis muito claros, com um cronograma real, entender ali qual é a proposta de valor que você consegue entregar. Então tem uma parte também muito de reflexão, assim, de qual é o propósito, a missão do seu grupo de pesquisa, do seu laboratório, quais são os produtos que você consegue ofertar para as empresas. Então, acho que passa muito por isso que o Rochel falou. E um último comentário aqui, que eu acho que é muito importante também, é ter uma boa equipe que consiga executar esses projetos e incentivar aí alunos de graduação, de doutorado, a se juntarem aí para interagir. Nosso grupo é formado por muitos alunos aí que estão com pesquisas e que estão dentro da universidade. Eu acho que isso é muito importante. Motivar esse pessoal faz muita diferença também. Queria só... Vocês me ouvem de máscara? Tá? O áudio tá ok? Estamos ouvindo bem. Só comentar rapidamente, que eu acho que é muito importante também ter uma noção muito clara que cada um tem o seu papel nesse desenvolvimento, nesse cenário. A universidade tem um papel, iniciativas como Scalab tem o papel delas, iniciativas como o CIT tem o seu papel e todas têm que trabalhar juntas. Então, acho que é muito importante entender o papel de cada um e conversar entre essas iniciativas para que o desenvolvimento seja feito, cada um fazendo a parte que entende, que tem expertise, que tem experiência e tem infraestrutura. Porque acho que uma das coisas que mais atrasa é cada lado cismar de fazer algo que não é, da maneira coloquial, a praia de cada um. Então, acho que um grande diferencial, por exemplo, que o Scalab tem no relacionamento nosso com o CIT é que a gente tem uma compreensão muito clara sobre a expertise, sobre a metodologia, sobre a competência, sobre a infraestrutura de cada um. Por isso que eu acho que a gente consegue trabalhar tão bem. E por isso que o Scalab consegue trabalhar muito bem com indústrias e restante de outros pesquisadores. É isso aí, especialmente, né, para o pessoal mais da indústria, fazer inovação, gente, você tem que estar conectado no ecossistema. A gente não consegue fazer inovação sozinho, né? Sistemas maduros de inovação, tem o modelo da tríplice hélice, né, que é governo, né, universidade e indústria. Então, essa é uma conexão importante que, se feita da maneira correta, a gente consegue impulsionar muita coisa na economia. Gente, eu vou publicar aqui a pergunta do Leôncio. Bacana, Leôncio, obrigado pela pergunta, né? Além do resíduo da mineração, temos projetos ou ideias para soluções de resíduo da siderurgia? Leôncio, muitas. Eu acho que aqui na ABM, inclusive, tem uma pessoa que entende muito disso, que é a Leila Kaufmann, né, Valdomiro? Que tem trabalhado com isso já há muitos anos e entende muito dessas soluções. A própria ABM tem uma câmara que discute isso, né, Valdomiro? Se você quiser comentar, muitas, viu, Leôncio? Muitas soluções. É isso mesmo, Rochel. A gente tem um grupo de agregado siderúrgico, né, que trata dessa questão, particularmente do agregado, né, a escória de aciaria, desenvolvendo soluções para uso, tendo a atuação também junto a órgãos de controle ambiental, no sentido de aprovações, enfim, esse grupo tem há muito tempo, é muito ativo. Recentemente, né, esse grupo ampliou suas atuações e é um grupo agora de economia circular, né? Então, ele está também tratando de questões de outros tipos de resíduos siderúrgicos, além do agregado, né, da escória de aciaria. Então, essa é uma área muito importante, né, dentro da ABM, e tem várias, tanto empresas siderúrgicas, né, que são geradoras de resíduos, como também empresas que manuseiam, enfim, que beneficiam e que desenvolvem soluções para uso desses resíduos. Então, essa sim é uma área de interesse, que tem muitas ideias, e a gente convida aí a todas as empresas que estão interessadas aí a participarem. Já fiz esse convite até para o próprio pessoal da Scalab, né, Rochel, para que participe desse grupo também, que é coordenado aí, como o Rochel falou, pela Leila, né, que é uma especialista aí reconhecida dentro desse tema. Obrigado, Valdomiro. Leôncio, né, olha só, pavimentação, construção civil, agricultura,
extração de alguns metais, né, agente neutralizante, dá para fazer muita coisa. Aliás, né, Valdomiro, a gente já não gosta de usar o termo resíduo e nem rejeito para essas coisas, a gente chama de coproduto e matéria-prima para outros processos. Exatamente. Então, nós temos, dentro da lógica, da ótica da economia circular, gente, nós temos que encarar isso que a gente chama de resíduo hoje, temos que encarar como matéria-prima e fazer circular mesmo, né? Mas obrigado pela pergunta, viu, Leôncio? Tem uma pergunta aqui super bacana da Lilian. Lilian, publiquei aí, não sei se vocês estão vendo. A Lilian, ela é aluna de engenharia química. Essa aí eu vou deixar para a Maria responder, que a Maria, né, ela está muito em contato com os alunos todos aí que estão buscando direções, né, na profissão. Estou cursando matéria processos químicos metalúrgicos, não tenho uma área já decidida a me aprofundar após a finalização do meu curso. Mas a metalurgia me interessa muito. Para o engenheiro químico, quais são as maiores dificuldades que iremos na área metalúrgica? Maria, vou comentar rapidinho, depois se você quiser falar também, tá? Ô Lilian, olha só, enquanto você está aí no curso de graduação, vai viver nessas indústrias, consegue estágio. Eu vou te dar um exemplo, nós estamos com um projeto com a Nexa, que tem o Saulo. O Saulo é um engenheiro recém-formado. Ele não está atuando diretamente na engenharia, ele está cuidando dos processos de inovação da Nexa. Ele cuida desse programa que nós estamos fazendo, que se chama o Mining Lab Beginnings. Então, olha só que bacana, pessoal com expertise técnica, mas tentando trazer inovações para dentro da empresa, que você precisa da competência técnica, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender de inovação. Então, saindo do hard science, né, da área de engenharia, etc., você tem muitas outras áreas que dá para você explorar, viu, Lilian? Eu sei que isso vai provavelmente te deixar muito confuso aí, né, que eu estou ampliando as suas possibilidades, mas não fica restrita, viu, Lilian, a atuação na sua área técnica. Você vai sair da universidade com uma super bagagem técnica, mas eu acho que o mercado de trabalho hoje, ele está pedindo profissionais com formação técnica, mas com outros conhecimentos diversos que a universidade não está dando, né? Um deles, por exemplo, é ESG, né, Maria? Que é ambiente, social e governança. Então, Lilian, se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu não sei se ele é bom ou não, ao invés de você olhar muito para as expertises técnicas que a universidade já vai te dar, olha para as outras faces da sua profissão, tá? Vai lá trabalhar com essa questão, né, de economia circular, vai trabalhar com processos de inovação, vai trabalhar com questões de segurança, enfim, dá uma olhada como é que você consegue complementar seu perfil de engenharia. E nesse tempo aí, Lilian, vai buscando estágio, vai lá nas indústrias, se voluntaria para trabalhar lá, vem trabalhar com a gente, mesmo à distância a gente consegue colocar você em projetos aí, tá bom? Isso é um convite, viu, Lilian? Acho que é isso aí, Rochelle. Lilian, assim, competências diversas. Ninguém vai questionar se você sabe tecnicamente com um diploma de um curso, universidade. Claro que as competências técnicas, elas são a base para a execução ali, né? Mas tem outras competências que o mercado está de olho hoje, né? É muito de liderança, de trabalho em equipe, de você saber por quais causas você luta, né? O que você espera. Então, a gente tem muita reunião com a empresa e essa semana, inclusive, uma pessoa lá da Souvenir falou com a gente assim, ó, eu não estou querendo investir em tecnologia ambiental sustentável só porque a minha empresa quer, não. Isso é uma meta pessoal minha também, e eu estou hoje numa empresa que respeita essa decisão. Então, acho que o mercado está mudando e acho que você tem que observar muito quais são esses direcionamentos, né? Pensar qual empresa eu gostaria de trabalhar, quem são as pessoas que estão lá nessa empresa hoje, o que essas pessoas estão falando daquele ambiente de trabalho, quais são as competências que os cargos que você quer atingir pedem. Então, às vezes você vai querer ir para um cargo de gestão, de liderança, você vai ter que ter outras competências que a técnica vai ficar muito mais em segundo plano, assim. Então, eu e o Davidson hoje, a gente está fazendo uma pós de gestão para a gente se aprofundar em outros aspectos, e aí a gente aprende muito mais. O que eu fiz muito na minha graduação foi experimentar de tudo, assim. Eu fiquei numa área um pouco mais específica, mas eu testei tudo. Testei ir para o laboratório, ir para a bancada, fazer teste, participar de programa de empreendedorismo, tentar ali ser dono de empresa e ter esse papel e quais são os desafios. Então, eu sigo aí o que o Rochelle falou. Tente de tudo
e combine competências pessoais com profissionais, que eu acho que o mercado está se abrindo para isso cada vez mais, e o mercado está pedindo. O mercado ele quer comportamento. O comportamento é muito mais difícil de mudar do que conhecimento técnico. Conhecimento técnico, um curso você faz, você aprende, você estuda, você entende ali. Agora, comportamento, cultura, valores, isso aí você não ensina para o colaborador. É muito difícil. Então, as empresas estão buscando quem vai dar fit cultural aí e vai seguir na mesma direção. É muito o que a gente tem observado, né, Rochelle? Se alguém quiser comentar. Eu queria só comentar uma coisa rapidinho, que aí eu falando um pouco mais do lado da indústria, que eu estou mais próximo da indústria, né? No final do dia, na constatação fria do dia a dia, da execução das coisas, o conhecimento técnico ele é obrigatório. Então, a pessoa ela tem que ser bem informada. O que faz a grande diferença é o que a pessoa sabe fora do conhecimento técnico. Porque, de novo, no final do dia, a indústria ela vai contratar um químico, ela parte do princípio que o químico é bem formado, então isso é obrigação dele. Então, que busca, e é direto assim, tá, gente? É frio desse jeito mesmo. O que busca é o conhecimento além do técnico, que a Maria disse muito bem, e é esse o caminho que tem que seguir. Buscar além do técnico, que é isso que faz a diferença. Obrigado, Luiz. Valdomiro, eu acho que a gente deu tempo, nós estamos 4 minutos atrasados aí do horário nosso de encerramento, né? Que é agora às 11h30, né? Então, acho que eu encerro as perguntas, não tem mais nenhuma, e passo a palavra para você, Valdomiro, para fazer o encerramento, né? Mas eu só queria dar também não uma resposta, mas um depoimento, né, de experiência também para a Lilian, né, que está se graduando e se formando. Não tenha receio, Lilian. A química, a indústria metalúrgica, de maneira geral, ela necessita de profissionais de todos os tipos de formação. Quando a gente fala em uma siderúrgica, por exemplo, ou uma indústria de alumínio, ou uma indústria de cobre, você vai ter sinergia com todas as formações, né? Eu mesmo sou engenheiro metalurgista, mas entrei na faculdade para fazer engenharia química, né? Eu fiz curso técnico de química, sempre adorei química, né? E sempre me imaginei que seria um químico. E por algumas razões aí que a vida nos oferece, eu acabei migrando para a metalurgia, né? E desenvolvi minha carreira na área de siderurgia, né? Então, lá dentro, por exemplo, quando você pega a siderurgia particularmente, né? Ou a metalurgia de maneira geral, você tem a área de metal líquido, que a gente chama, e a área de transformação, né? Na área de metal líquido, a necessidade de engenheiros químicos é permanente, é enorme, né? Então, tudo acontece por reações químicas, né? A transformação do minério de ferro em ferro-gusa, do carvão em coque, enfim, né? Tem a presença de engenheiros químicos, necessariamente, além das áreas de suporte, né? Áreas de energia, áreas de análise, né? Laboratórios, enfim. Não tenha receio, como engenheira química, de encarar uma profissão, vamos dizer, uma carreira na área de metalurgia, não. Será muito bem-vinda. Então, eu já fiz a abertura, né, Rochelle? Então, faço agora também o encerramento. Eu acho que foi um webinar muito rico, né, de informações, essa sinergia entre as empresas, a indústria e a academia e as instituições de ciência e tecnologia, de inovação. Eu acho que essa é a missão da ABM, na verdade, né? Promover a geração e difusão de conhecimento, agregando e juntando, né, exatamente esses players, né? Acho que essa missão da ABM, ela vai ao encontro, né, do crescimento da indústria no Brasil, né? Eu acho que passa muito, né, necessariamente, pela sinergia entre as indústrias e a academia e as instituições de ensino, né, de ciência e tecnologia, como eu falei. E o Scalab, né, ele vem exatamente atuar nessa interface, né? Então, acho que o webinar de hoje mostrou oportunidades, né, de vencer desafios tecnológicos, de encontrar soluções. A ABM fica muito satisfeita de ter a participação de vocês no nosso programa Difusão Digital. Quero lembrar que esse webinar
ele vai ficar disponível no nosso canal de TV, no ABM TV. Então, todos os nossos webinars ficam disponibilizados lá. Acho que é só o tempo da gente preparar aqui, em questão de uma semana, ele já vai estar disponível lá para acesso aberto, gratuito. Não apenas para esse webinar, mas todos os que a gente vem realizando desde o ano passado. E, finalizando, então, só quero agradecer ao professor Rochel, ao Luiz, a Maria e ao Davidson, né, pela participação aqui, desejar muito boa sorte, que esse webinar ofereça, né, possibilidades de contatos, de oportunidades aí de desenvolvimento de trabalhos conjuntos, né, tenho certeza que a ABM, no que for possível, vai estar colaborando nesse aspecto, né, e é nosso interesse também que vocês participem, né, das atividades da ABM, né, com as ideias, com as soluções. Enfim, acho que foi um webinar muito rico, eu agradeço a todos pela participação e não percam aí os próximos webinars da ABM, que está no nosso portal, né, já tem lá toda a programação, não só de webinars, mas de cursos também, né, convido a todos que quiserem se capacitar em algum tema, tem lá a nossa oferta de cursos abertos, né, e dos webinars. Então, bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado, e até o nosso próximo webinar. Nós que agradecemos, viu, Valdomiro? Espero Okay. que, né, essa já é uma parceria que a gente, né, tem semeado aí e tenho certeza que vai dar muitos frutos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tatiana, muito obrigado pela organização, viu? Imagina, obrigada a vocês, viu? Parabéns aí a todos. Um abraço a Okay. todos, bom dia. Pessoal, Obrigado, um abraço um a abraço. todos e valeu pelo convite. Tchau, tchau, obrigada.